Aprendendo com os índios brasileiros. Ainda não existiam os livros, ainda não existiam os estudos, as bibliotecas, ainda não existia a ciência como a gente conhece hoje. Mas ainda assim havia perguntas e todas as pessoas tentavam explicar. Mas como não se sabia a verdade, como não se tinha como pesquisar, não havia livros, nem laboratórios, nem nada disso, as pessoas explicavam contando histórias, as lendas. E elas eram passadas de boca em boca, porque muitas não eram escritas. Às vezes ainda ninguém sabia escrever. E essas histórias, essas lendas vieram sendo passadas de geração em geração durante milhares de anos. E cada povo, em cada lugar, tem seu tipo de lendas, tem suas histórias, suas explicações. Desde antes da ciência existir. E assim é com o povo ou os vários povos que moravam aqui no Brasil antes do Brasil ser o Brasil, antes do Brasil ser descoberto. Havia aqui muitos povos que foram chamados de índios logo depois que o Brasil foi descoberto. Mas, na verdade, eram vários povos, várias nações, várias tribos, várias culturas, várias histórias, muitas delas muito semelhantes. E pesquisadores, então, quando chegaram aqui no Brasil, os pesquisadores portugueses, lá por volta de 1500, 1532, começaram a pesquisar essas histórias, aprender as línguas, né, que os índios aqui falavam. Nessa linguagem é que foram contadas as lendas indígenas brasileiras. E nós aprendemos muitas palavras, muitas histórias e muita cultura com os índios brasileiros. Então, há muito tempo, alguns índios explicavam as estrelas assim. Há muito tempo, não existiam estrelas. O céu era muito escuro, escuro mesmo, uma escuridão enorme. Não havia nada brilhando no céu. Naquele tempo, as mulheres faziam a comida de toda a tribo. Mas um dia elas perceberam que estava difícil encontrar alimento, estava difícil plantar milho, colher milho. Então, elas resolveram ir buscar outras comidas na floresta, para não faltar comida. E a fome era grande, essa fome até de comer vento. Pois então, as mulheres se embrenharam no meio da mata e foram procurar algo para comer, algo para fazer a comida da tribo. E procuraram dias e dias, não havia planta, não havia nada que as fizesse, que elas pudessem usar para fazer comida. Difícil, não encontravam mandioca, não encontravam milho, nada, nenhuma planta que elas podiam comer. E a caça estava difícil, os homens saíam para caçar, saíam para pescar, mas a caça estava também muito difícil. E não adiantava. Os homens saíam para o meio da floresta, não encontravam comida. As mulheres saíam para o meio da floresta, não encontravam comida. Aí um dia elas tiveram uma ideia. Já sei, vamos levar os curumins com a gente? É mesmo, os curumins dão sorte, era o que eles acreditavam. Os curumins são como os índios chamam as crianças. E assim, as mulheres da aldeia levaram as crianças para as ajudarem a procurar alimento. E não é que deu certo? As crianças pareciam que tinham faro.
Elas se embrenhavam no meio da floresta e não tinham medo de nada e corriam e corriam e corriam e pá, davam de cara com uma clareira cheia de plantação de milho. Que legal! E dá-lhe a colher milho. As crianças colhiam milho, as mulheres colhiam milho, mas as crianças colhiam o milho bem mais rápido que as mulheres. E elas colheram bastante. E todas as crianças, os curumins, então, já com as cestas cheias de milho, saíram correndo na frente das mulheres. Suas mães, suas tias, suas primas, suas irmãs mais velhas e as crianças todas, meninos e meninas, saíram então correndo para a aldeia com as cestas cheias de milho. Enquanto isso, as mulheres ficaram ali naquela clareira colhendo mais milho. Pois bem, assim que os curumins chegaram na aldeia, pegaram todo aquele milho que elas tinham colhido e pediram então à avó, a grande vó da aldeia, vó de todos os índiozinhos: vó, faz um bolo de milho pra gente. Pois bem, a avó ralou o milho e fez o bolo. E as crianças comeram tudo, mas enquanto elas estavam ali lambendo os dedos de comer o bolo de milho, chegam as mulheres cansadas depois de colherem muitas e muitas e muitas espigas de milho. Chegam cansadas e elas iam então se preparar para moer o milho e fazer comida para toda a aldeia. E os curumins ficaram com medo e agora elas vão descobrir que nós comemos o bolo sozinhos. E realmente não tinha sobrado bolo para mais ninguém, para nenhum adulto da aldeia. Todas as crianças comeram o bolo antes de todos chegarem. Suas mães, suas tias, suas irmãs mais velhas agora tinham um motivo para brigar muito com elas. Ai, ai, ai. Então, os curumins tiveram uma ideia. Pediram aos beija-flores, os passarinhos mais lindos da floresta, que eles levassem um cipó lá para o alto do céu, esticando o cipó, de forma que ele ficasse pendurado lá no alto. E assim fizeram os beija-flores. Eles penduraram o cipó não sei onde, lá no alto do céu, de forma que ninguém via onde o cipó estava amarrado, lá no meio das nuvens. E aí, enquanto as mães iam chegando e vendo que os curumins tinham comido todo o bolo de milho, as mães foram ficando bravas, as mulheres foram ficando bravas, e aí então o que elas fizeram? Correram atrás dos curumins para lhes dar uma lição. Mas os curumins, mais velozes e mais espertos que as mulheres, eles correram mais rápido na frente porque tudo já estava preparado. Eles correram e subiram por aquele cipó, o cipó que estava amarrado lá no alto. O cipó que os beija-flores tinham prendido lá no céu entre as nuvens. Eles subiram rapidinho pelo cipó e sumiram lá no meio das nuvens. E as mulheres foram atrás, também subiram pelo cipó e sumiram lá nas nuvens. Aí, o que elas fizeram? Cortaram o cipó de cima para baixo e todos eles ficaram magicamente pendurados no cipó. Mas ninguém sabia onde o cipó terminava lá em cima e os curumins continuaram subindo e sumindo, até que as mães ali penduradas no cipó não conseguiam mais ver os curumins que haviam sumido lá para cima. Pois bem, o que aconteceu? As mães caíram no chão e as mães que caíram no chão viraram onças. E os curumins? Você pode perguntar. Os curumins ficaram lá em cima no céu, gordinhos de tanto comerem bolo de milho, brilhando. E assim nasceram as estrelas. Essa história está nesse livro aqui, Como Nasceram as Estrelas.
12 lendas brasileiras. E quem escreveu essa história foi a Clarice Lispector. A Clarice Lispector é uma autora brasileira nascida na Ucrânia. Ela nasceu na Ucrânia e veio para o Brasil bem pequenininha. E aqui ela se tornou uma das maiores escritoras brasileiras. E ela escreveu esse livro aqui para crianças. Como Nasceram as Estrelas, 12 Lendas Brasileiras. Essa história está nesse livro.